Olá, boa noite a todos e todas, bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante esse mês de agosto, nós estamos trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo. E na noite de hoje nós teremos a nossa querida Cibele falando sobre a caridade para com os criminosos. Mas antes, como sempre, vamos fazer a nossa mentalização pelo planeta Terra, dando o nosso grãozinho de luz na contribuição para o grande trabalho do Mestre Jesus, envolvendo esse nosso planeta em muita luz, para que possamos ter perspectivas de dias melhores. Então, sugiro que quem não está no seu cantinho da conexão, que para lá se dirija, onde possamos ter mais paz, mais harmonia, menos ruídos externos e a nossa conexão possa ser perfeita. Então, vamos respirar profundamente, nos conectando com os espíritos do bem das casas irmãs, que cada vez que nos conectamos com o canal, esses nossos irmãos estão sempre dispostos a nos dar apoio, consolo, amparo. Então vamos mentalizá-los neste momento e pedir a eles que nos ajudem para que possamos contribuir da melhor maneira possível com essa reestruturação de paz e de harmonia para o planeta Terra. Vamos de olhos fechados, inspirando profundamente, soltando o ar lentamente pela boca e mentalizando imensa bolha de luz cor-de-rosa, rosa que representa o amor incondicional, a compaixão, a misericórdia, a harmonia. E vamos mentalizar o nosso planeta Terra miniaturizado à nossa frente, envolvido nessa nossa bolha luminosa, intensa, potente. Essa energia cor-de-rosa vibra por todos os países, por todos os continentes do nosso planeta Terra, envolvendo os nossos reinos, vegetal, animal, os seres humanos, principalmente em luz, muita luz. Vamos mentalizar cada ser humano nessa população imensa que temos, envolvidos nessa bolha cor-de-rosa, tocando os nossos corações profundamente, fazendo com que externemos todo o amor possível para que o nosso mundo tenha vibrações mais positivas, uma psicosfera mais amorosa, vibrando luz na mente e nos corações dos grandes líderes das nações poderosas, para que evitem as guerras, que todos busquemos a paz, a harmonia, pedindo a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus que o Espírito governador do Brasil, Ismael, também tenha todos os recursos luminosos, imensa luz cor-de-rosa projetada pelo nosso país, passando por momentos difíceis na área de economia, na área política, envolvendo a todos os nossos governantes, os políticos, em luz, em muita luz. Paz, luz, amor, harmonia, é tudo que desejamos para o nosso planeta. Digamos não às violências, às barbaridades, aos preconceitos, à má-fé, às fraudes. Peçamos a Deus misericórdia daqueles que estão ainda nessa vibração de trevas. Misericórdia, misericórdia, misericórdia. Que a nossa Mãe Santíssima envolva toda a humanidade sofredora em muita paz e em muita luz. Que assim seja e tenhamos uma noite, uma tarde, uma manhã, quando estivermos escutando o nosso vídeo no nosso canal, de paz e harmonia. Que assim seja. Bele, a palavra é sua para boas reflexões, com certeza. Muita luz, gente, para todos nós. Olá, muito boa noite, caros amigos, irmãos e irmãs.
muito feliz de estar aqui mais uma vez, né, no nosso encontro virtual, para podermos conversar um pouquinho, não é? Sobre o tema escolhido da noite de hoje e mais uma oportunidade, não é? De estudar, de pensar, refletir sobre o que a espiritualidade sempre amorosamente nos está direcionando, né? Então, mais uma vez, né, mais uma oportunidade, um motivo de agradecimento, de felicidade, né, de estarmos aqui juntos. E na noite de hoje, eu vou falar um pouco, né, vamos conversar aqui um pouquinho sobre o tema que foi escolhido, retirado do livro que está sendo estudado, né, nesse mês, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos conversar um pouquinho hoje do capítulo 11, que trata de amar o próximo como a si mesmo. Então, dentro desse capítulo, né, porque a gente não é de hoje que nós estamos ouvindo, né, sempre, repetidas vezes, amar ao próximo como a si mesmo, né? Jesus sempre passou esse mandamento. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. E nesse capítulo temos um item onde a gente vai refletir um pouco sobre uma questão importante, que é amar, né, aqueles irmãos que cometeram delito. Né? Então, no item 9 tem caridade para com os criminosos, que é o tema que nós vamos conversar sobre isso, né, hoje. Então, como ter caridade para o criminoso, né, os criminosos, porque a própria palavra já tem esse peso, né? A pessoa que comete um delito, que comete um crime, ela já fica com esse estigma, né, de uma coisa ruim, de uma pessoa má. Então, é complicado, né, na cabeça de muitas pessoas, ter misericórdia, ter caridade, se penalizar, né, por pessoas que cometem crimes terríveis. E nós estamos hoje, gente, vivendo um momento muito crítico, né, da nossa sociedade. Nós sabemos que toda a história da humanidade sempre houve violência, sempre houve agressão, né? Os mais fortes oprimindo os mais fracos, muitas injustiças, né? Então, às vezes eu penso assim, só muda a roupagem, porque os espíritos, eles vão e voltam, né? E muitas vezes não conseguem, digamos assim, cumprir a sua proposta de se melhorar. Eles entram em falência, né, dessa proposta de se melhorar. E aí acabam cometendo o mesmo erro, caindo de novo nas mesmas falhas. Então, muitas vezes a gente vê as histórias se repetindo, né? Atualmente nós estamos vivendo uma onda de muita violência divulgada, né? Então, a violência, a maldade sempre existiu, né? Em contraponto à luz e à bondade. Mas hoje em dia, com a tecnologia, isso ficou muito mais acessível. E aí, as informações das coisas ruins estão assim, tomando muito mais espaço. E aí a gente vê coisas assim acontecendo, né, de forma, a gente acompanha em tempo real dessas coisas, né? E aí eu tenho observado que muitas vezes as histórias se repetem. Por exemplo, a gente vê muitos casos recentemente, de pessoas que foram envenenadas, né?
E aí isso me reportou à época de Roma, né, dos livros que a gente, psicografados que a gente lê, onde existia essa prática naquela época, onde as pessoas queriam eliminar seus inimigos através do envenenamento. E hoje acontece isso também, infelizmente. As coisas parece que estão voltando, sabe? As coisas negativas do passado estão voltando com uma nova roupagem. Então isso é uma prova em que o espírito, muitas vezes, ele traz isso, né? Dentro dele, essas coisas ruins e negativas, e que depois afloram. Então a gente está vivendo um mundo dias difíceis, com muita maldade, muita violência, as pessoas matando outras pessoas assim, sem motivo, né? Que não existe um motivo plausível para isso, jamais, mas assim, por motivos até banais. Então assim, a escalada da violência está muito grande e está sendo muito divulgada. E aí o Evangelho nos traz essa reflexão, para que a gente possa ter caridade para com essas pessoas que cometem isso. E aí, como é que a gente pode aplicar, né, essa caridade? Bom, o primeiro passo que o Evangelho nos orienta é não julgar. Bom, é extremamente difícil, porque quando nós estamos de frente a um acontecimento, aí a primeira coisa que a gente faz é dar a nossa opinião. Ah, porque fez isso de errado, você automaticamente a gente já traz o nosso ponto de vista, né, a nossa opinião. E isso é uma forma de julgar, é um julgamento. Então, o que a gente precisa? Em primeiro lugar, é nos trabalhar para isso, para não ter esse comportamento do julgamento. É difícil, porque às vezes automático, quando a gente vê uma coisa assim muito ruim, uma crueldade, a gente fica indignado. Então a indignação já nos leva para esse caminho do julgamento. E daí em diante a ladeira abaixo. E aí começa a julgar, a criticar, a gente julga e já condena, né? E se juntar com alguém próximo a gente que tenha a mesma opinião, aí pronto, aí junta tudo e é como se fosse um tribunal mesmo, né? Então, o primeiro passo seria esse, a gente entender, não me cabe julgar. Cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas atitudes. Então, o Evangelho, ele nos propõe o perdão, né? Sempre. Todas as vezes que a gente abre uma mensagem no Evangelho, a gente se depara com a palavra do perdão. Então, como perdoar? Não é? Como perdoar pessoas que fazem coisas tão cruéis, né? tão terríveis, né? Mas a gente tem que entender que o julgamento não é nosso. O julgamento é do nosso Pai Criador, é de Deus. E o livre-arbítrio foi feito para isso, para que cada um responda pelas suas ações, pelos seus atos, e não nos cabe dizer o que é certo e o que é errado. Temos as leis humanas, importantíssimas, necessárias, para nortear a sociedade humana. Senão viveríamos num caos pior, na barbárie. Então é necessário que existam as leis, mas a lei maior é a lei divina, né? Então, quando reencarnamos, nós sabemos que devemos respeitar as leis divinas, as leis universais, né? Então, assim, e ter misericórdia. Como ter misericórdia com pessoas que
que fazem o mal, né? Então, essa misericórdia já começa daí, a não ter um julgamento e ter um olhar assim. São pessoas adoecidas, são irmãos que estão muito atrasados ainda nessa questão, né, do amor, do desabrochar do amor, porque quando o Espírito é criado por Deus, nós temos as sementinhas, né, latentes de tudo, de coisas boas, de coisas ruins, né? Então temos o amor, cada espírito criado tem sua semente de amor, tem a sua bondade. Agora o que acontece é que alguns alimentam o lado bom, o lado luz, e reprimem o lado sombra, e outros já fazem as escolhas ao contrário. Reprime o lado da luz, o lado bom, e deixa crescer o lado ruim, o lado da treva, da escuridão. Então são irmãos ainda muito carentes, sabe, de luz. Então o Evangelho nos mostra isso, que a gente não pode julgar, porque são infelizes, são espíritos extremamente adoecidos, né? Então, esses irmãos, eles precisam de quê, minha gente? De julgamento, de crítica, de dizer, é bem feito, merecia isso, merecia aquilo? Não. Não nos cabe isso. Só piora a energia, né? A energia de quem está lá do outro lado e a energia nossa, porque a palavra tem força, né? É energia, o que pensamos, o pensamento é energia, a palavra é energia. Então, quando nós desejamos o mal e uma punição, né, com a falta da caridade, nós estamos não só prejudicando o outro, mas primeiramente prejudicando a nós mesmos, né? E tem pessoas que acabam, gente, criando esse mau hábito de julgar, de falar, de criticar, e vira uma coisa compulsiva às vezes, né? Se sente acima do bem e do mal, porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, entendeu? Então se acha num patamar maior, quando na verdade somos todos carentes aqui no planeta Terra, né? Carentes de amor ainda. Estamos em aprendizado, uns mais adiantados, outros menos. Mas estamos todos no mesmo barco, né? Então não cabe ficar fazendo julgamentos. E aí, entender, ter um olhar mais amoroso, e entender que esses irmãos adoecidos, né, eles ainda não encontraram, não conheceram a Deus, não desabrochou ainda, não despertou o sentimento de conhecer a Deus dentro dos seus corações, né? E aí o que é que eles precisam? Não de palavras cruéis e rudes, né? Mas assim, de palavras de consolo, de consolação e de amor. É fácil fazer isso? Não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes a gente se deixa levar pela raiva, pela revolta, pela indignação. Porque foi injusto, a pessoa que sofreu aquela violência não pôde se defender, era um inocente. Enfim, existem milhões e milhões de situações, né? Mas todas existem. Por quê? Porque existe a permissão de Deus. Nada acontece do nada e não é por acaso. Então, com o conhecimento da doutrina espírita, que nós já conseguimos, né, ter, nós vamos entendendo que tudo tem um porquê, né? O Evangelho nos diz, né, que nada é por acaso. Tudo acontece, como diz, ai daquele, é necessário haver o escândalo.
mas ai daquele pelo qual vem o escândalo, não é isso? Então, a passagem do Evangelho nos diz isso. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam, que os criminosos estejam entre nós, né? Como uma forma também para o nosso burilamento, a nossa lapidação espiritual, né? E aí, muitas vezes a gente cai nessa armadilha de julgar, de criticar, de condenar, de falar coisas ruins. Então a gente não pode e nem deve se permitir a isso, né? E aí a gente pode se perguntar, Sibeli, como é que nós vamos fazer uma caridade com uma pessoa dessa, né? E criminoso é de um aspecto amplo, né? Não só aquele que comete crimes hediondos, mas, né, de vários aspectos. Pessoa que faz o mal, pratica o mal, prejudica o próximo, né? Seja lá de que esfera for. Então, vamos entender que são esse tipo de pessoa que precisam, né, do nosso olhar caridoso, né, do nosso olhar complacente, de misericórdia. E aí, como podemos ajudar? E o Evangelho nos diz, através da prece. Então, temos assim, agora daqui para frente, esse trabalho a fazer. Em vez de julgar, nós podemos silenciar, ficamos indignados e chocados com as notícias, ficamos. Mas o que é que nós devemos fazer? O correto é silenciar e orar. Orar pela vítima que sofreu aquela violência e orar pelo agressor, não é? Porque é uma forma de ter caridade, é uma forma de você ajudar aquele ser, porque a prece tem muito poder, a oração tem um poder. Nós não temos como mensurar isso, não temos noção da força que a prece tem, apesar de termos o conhecimento, não é? Então, assim, o socorro da prece é muito importante, porque se cada pessoa começar a orar em prol daquele indivíduo, daquele espírito ali, né, vai chegar uma hora em que vai acontecer o despertar, né, que a luz vai chegar e tocar no coração daquele, né? Então, assim, gente, não é fácil, né? Não são palavras vazias que o Evangelho nos passa, mas, assim, é uma reflexão a ser feita, uma reflexão importante. Para quê? Para que a gente comece a dar esses primeiros passos. E tendo sempre em mente o nosso modelo e guia, que é o Mestre Jesus. Jesus não julgava. Jesus não ficava criticando. Né? Ele não tomava lado, ele não tomava partido. E Jesus continua sendo o nosso grande modelo. Então ele tinha condições, mais do que ninguém, de estar num patamar evolutivo que podia, né, falar de forma de crítica, mas ele nunca fez isso. Ele sempre foi amoroso, caridoso, porque ele enxergava nas pessoas aquele espírito adoecido, aquele doente, né? Então, lógico que estaremos anos-luz distante desse grau de evolução, mas estamos tendo as orientações através do Evangelho
né, do Mestre Jesus, para que a gente possa começar a fazer, a tentar. Vamos fazer a primeira tentativa, vamos falhar, tenta de novo, até o dia que a gente vai entender e vai criar isso como um hábito de doar, né? Doar amor, doar uma prece, né? Para aquele pobre miserável, daquele irmão que cometeu coisas, né, ruins, prejudicou, matou, enfim. Então, meus irmãos, na noite de hoje, a nossa reflexão é essa, né? Vamos procurar sempre, primeiro, evitar, né, de ficar buscando essa negatividade, com notícias ruins, com falatórios, com críticas, né? E, lógico, não podemos nos alienar e nos fechar numa bolha e não interagir nem saber do que está acontecendo no mundo, mas, dentro do possível, quando a gente tiver contato com uma coisa ruim, uma notícia ruim, né, vamos tentar silenciar a nossa mente, calar a nossa boca e orar, ficar em prece, né, dar o nosso socorro, vamos socorrer através da prece. Essa é a grande mensagem, né, escolhida do Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa refletir. Então, que o Mestre Jesus esteja conosco, né, protegendo e amparando essa sociedade que está tão desorientada, tão perdida moralmente, espiritualmente, né, e também emocionalmente, principalmente no pós-pandemia. Estamos vendo pessoas muito descontroladas, fazendo coisas assim da época da barbárie, né, infelizmente. Então vamos orar, pedir a Deus misericórdia e que envolva em muita luz a nossa humanidade, a nossa sociedade e o nosso planeta Terra. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Muita paz. Bom, muito obrigada, Belle, pelas belas reflexões. E agora, se saímos do nosso cantinho da conexão, vamos voltar até ele, né? Não esquecendo de levar a nossa garrafinha de água ou copo de água, como preferir, né? O importante é que estejamos prontos e prontas para a conexão mais perfeita com os amigos espirituais, os atendentes fraternos, os médicos espirituais da equipe Dr. Rodolfo, das Casas Irmãs. Então vamos fechar os nossos olhos, nos sentar comodamente. Se estiver em tratamento espiritual e preferir deitar-se, não tem nenhum problema, pode se dirigir ao seu quarto. O importante é que você esteja completamente confortável para que as bênçãos divinas possam chegar até você. Esse estado de relaxamento, de conforto, facilita a nossa receptividade para com todas as bênçãos que serão derramadas sobre nós. Os nossos atendentes fraternos já chegaram até nós, estão ao nosso redor, né, em 3, limpando os nossos campos de energias densas que possam impedir que recebamos efetivamente as bênçãos que serão derramadas sobre nós, limpando a psicosfera do nosso lar, dos que estão conosco nos nossos lares. E é assim, preparando o nosso ambiente, que eles estão abertos a ouvir as nossas súplicas, os nossos pedidos. Humildemente peçamos aquilo que desejamos, aquilo que achamos que estamos precisando. Mas, irmãos e irmãs, não me canso de dizer, Deus, nosso Pai, que é todo poder e bondade, que tudo sabe, que tudo vê, Ele nos dará exatamente aquilo
que necessitamos para que possamos ser bem-sucedidos nessa nossa caminhada reencarnatória. Então, fechemos os nossos olhos, respiremos profundamente, mentalizando todas as bênçãos que esses nossos amigos queridos já derramaram sobre nós, sobre o nosso ambiente. Expiremos aquilo que já sabemos que não nos faz bem, que não queremos mais. Mais uma vez, inspiremos profundamente. Sintamos a paz, a harmonia, o amor que nos envolve neste momento. Expiremos aquele sentimentozinho perturbador que insiste em permanecer conosco. Vamos colocá-lo para fora com vontade, com determinação. E uma última vez, meus amigos e amigas queridos, irmãos em Cristo, inspiremos profundamente as bênçãos que estamos recebendo. Retenhamos-nas dentro de nós e ao expirar, expiremos a paz, a luz, o amor, a harmonia que queremos ver ao nosso redor e no mundo, e que para ter é preciso dar também. Que assim seja, que assim seja. Conversemos com os nossos anjos guardiões também, os nossos espíritos amigos, mentores espirituais, para que sejam conosco aqui agora nessa experiência de cura. Já conversamos com esses nossos atendentes fraternos. Vamos deixar que eles atuem no nosso campo, no nosso perispírito, fazendo as mudanças necessárias para que possamos ter mais paz, mais luz, mais harmonia, mais tranquilidade, mais saúde integral. Peçamos a Deus que os nossos pedidos, se for para o nosso bem, sejam atendidos. E é nesse pensamento de paz, de luz, de harmonia que deixamos esses nossos irmãos queridos trabalharem a nossa paz. E vamos também nós, aqui e agora, individualmente, nos envolver na luz cor-de-rosa, o raio rosa do amor, da cura, o amor incondicional, a harmonia, a misericórdia divina. Mãe Santíssima, Mãe Kuan Yin, sejam conosco, nos envolvendo na Tua paz, na Tua luz. Anjos, arcanjos, seres de luz do terceiro raio cósmico, o raio rosa. Derramem bênçãos e virtudes deste raio sobre nós. Permitamos que os nossos corações, nesse exato momento, sejam tomados por essa energia de amor e compaixão. Misericórdia, misericórdia. O amor se amplifique em nossos corações e dos nossos corações possam se expandir por todo o nosso campo vibracional, inclusive influenciando a todas as pessoas que estão ao nosso redor, positivamente tocados também pela luz rosa do amor incondicional e da compaixão. Os nossos 4 corpos, físico, mental, espiritual, emocional, completamente tomados por essa luz cor-de-rosa. Nosso chakra cardíaco no centro do nosso peito vibra e pulsa abundantemente essa luz rosa, fazendo com que ela se expanda através de nós, contagiando todo o nosso ambiente, tomando conta de todas as pessoas que estão ao nosso redor. E vamos fazer essa luz se expandir, se expandir, se expandir cada vez mais, saindo das 4 paredes dos nossos lares,
inundando as nossas ruas, o nosso bairro, a nossa cidade. Luz, luz rosa, amor, compaixão, tolerância, perdão, misericórdia. A mesma misericórdia que pedimos à Mãe Santíssima que tenha por nós. A mesma misericórdia que pedimos a Cristo, nosso Mestre e Guia, que tenha por nós. Vamos distribuir também, através do nosso chakra cardíaco, essa misericórdia, esse amor incondicional, trabalhando o perdão, trabalhando a tolerância em todos os atos da nossa vida. Tolerância e caridade, fé, esperança, as três virtudes primordiais para quem quer ter uma vida em conexão com o Mestre Jesus, para com todos, inclusive para com os criminosos. Peçamos a Deus e a Mãe Santíssima, ao Mestre Jesus, misericórdia de todos que estão em trevas e que nos sintamos envolvidos nessa luz divina de amor, de paz e de harmonia. E que assim seja. Agradeçamos aos nossos atendentes fraternos todas as bênçãos que nos foram derramadas. Sejamos envolvidos em muita luz e muita paz. E assim encerramos o nosso diálogo de hoje com o nosso mantra. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme. E nos dê dias de paz, harmonia e amor incondicional. Que assim seja. Boa noite a todos. Amém. Lembrando que quinta-feira temos Gotas de Luz. No sábado temos presencial o encerramento da festa de Constança Medeiros, a mentora do Estrela de Jacó II. E no domingo, a nossa imperdível encontro com Nossa Senhora. O nosso encontro imperdível. Que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. E que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme, nos trazendo um resto de semana de muita paz e plena harmonia. Que assim seja, que assim seja. Ó lúcida Constança, nas horas de aflição, vem encher de esperanças o nosso coração. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Vem surgir no horizonte, ó astro encantador, e sobre a nossa fronte derrama o teu fulgor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Aclara os transviados, almas que sobre o pó cairão fatigados, ó estrela
Jacó. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. A tua luz radiosa nos há de conduzir à estância gloriosa da vida no porvir. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus. Ali felizes seremos e então cheios de amor teu nome bendiremos aos pés do Redentor. Quando em torno de nós pressentires a falange das almas sem luz, não demores em vir socorrer-nos pelo amor do bendito Jesus.